Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 5 e essa a semana 3. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever, me procure lá no Instagram. Se precisar falar comigo, pode me mandar mensagem por lá. Lembrando que a gente tem vídeo aqui todo domingo, então é só ir seguindo a sequência aí, todo domingo a gente tem vídeo aqui. Fiz uma playlist, que eu coloquei o link aqui também no final do vídeo, que tem todos os vídeos do nono ano. Então, se você estiver procurando aí algum dos pets antigos, tem desde o pet 1 até o pet 5 aí, ok? Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana a gente vai falar um pouco aí sobre a luta contra a ditadura, ok? Vamos lá, na número 1, está dizendo o seguinte: durante a ditadura civil-militar de 1964 a 1985, a sociedade brasileira passou por um processo de reorganização marcado por aspectos políticos, culturais e econômicos. A distribuição de renda durante esse período foi um dos principais aspectos de aprofundamento das desigualdades sociais no país. Analise o gráfico com atenção e responda às questões propostas. Então a gente tem aí, a parcela de azul são os mais ricos, a parcela verde os intermediários e a amarela aí são os mais pobres. E aí a gente tem os anos de 1960, 1970, 1980 e 1990. E aí a distribuição de renda. Agora vamos lá, as perguntas. No grupo dos mais ricos, nos 10% mais ricos, em azul, ao longo das décadas de 1960, 70 e 80, o que ocorreu com o tamanho de sua renda? Então, o azul aqui, ó, o que aconteceu com a renda dele? Aumentou, né? Então, sua renda cresceu. E no grupo dos mais pobres, em amarelo, ao longo das décadas de 60, 70 e 80, o que aconteceu com o tamanho de sua renda? Então, os mais pobres aí, o amarelo aqui, ó, o que aconteceu com eles? Diminuiu, né? Então, sua renda diminuiu, beleza? Na letra C, os movimentos de resistência à ditadura, em parte, podem ser explicados pela insatisfação popular ao regime, seja pelos abusos cometidos ou pelas crises que se estabelecem nesse período. Comente a participação dos movimentos de resistência à ditadura no Brasil. Destaque suas principais reivindicações. Então, quais eram as reivindicações desses movimentos, né? Então, eles lutavam pela democracia, liberdade, fim da censura, maior participação política, entre outras lutas sociais. Então, esses aí, eram as reivindicações desses movimentos que faziam resistência aí à ditadura, ao regime militar. Agora vamos ao número 2. Durante as décadas de 1960 e 1970, cada vez mais o movimento estudantil, organizado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, se tornava um dos principais canais de resistência à ditadura. A morte do estudante Edson Luiz, em 1968, se tornou um símbolo no movimento contra a ditadura civil-militar no Brasil. Quais eram as principais demandas dos estudantes naquele período? Liberdade em diversos aspectos, né? Então, eles lutavam aí por liberdade de expressão, liberdade política, né? Por isso eu coloquei aí liberdade em diferentes aspectos, ok? Vamos aí à letra B. Pesquise sobre outras pessoas perseguidas, presas e ou mortas pela ditadura e monte uma pequena ficha biográfica. Você poderá usar o modelo abaixo. Então a gente tem aí, duas dessas pessoas que desapareceram no período, durante o período do regime militar. Para vocês fazerem isso, pessoal, eu recomendo esse site chamado memoriasdaditadura.org.br/memorial mortos e desaparecidos. Nele a gente tem uma lista com várias pessoas aí. Trouxe o exemplo aí de alguns deles, lembrando aí, que não eu trouxe por ordem alfabética, porque a gente não tem aí com mais importância ou menos importância, já que todas essas pessoas, elas deixaram familiares, elas deixaram suas vidas, Então, só vocês citarem aí, pelo menos 3 aí dessas pessoas, vocês podem entrar lá no site ou colocar desses aí que eu trouxe para vocês, Colocar o nome, colocar quando ele nasceu e quando ele acabou desaparecendo, ok? Agora vamos ao número 3 aí, ó. As canções populares também são importantes fontes históricas.
O tropicalismo foi um movimento artístico que reuniu diferentes cantores, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, entre outros. O movimento artístico buscava recuperar elementos da cultura brasileira para a composição de suas músicas. Uma das canções inspiradas nesse movimento, de nome Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, composta em 1973, foi censurada pelo governo Médici, um dos períodos mais repressivos da ditadura. A canção tornou-se um símbolo da resistência artística à ditadura. Essa e outras canções ficaram conhecidas como canções de protesto. Então, os artistas faziam músicas questionando aí algumas ações do governo, né? E algumas dessas músicas eram censuradas, ok? Aí a gente tem aí uma dessas músicas, que é essa música Cálice, né? Então a gente tem aí o trecho: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta? Mesmo calada, a boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, ok? Então a gente tem aí na letra A: quais os sentidos possíveis para a palavra cálice na canção acima? Então olha só, ela tem duas interpretações. Ela se refere a uma passagem bíblica, que a gente tem aí: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, né? O cálice é aquele tipo de copo usado, né, para beber, então é o vinho, né? Então a gente tem uma passagem bíblica que a gente pode interpretar como sendo essa referência, mas a gente também tem uma semelhança, né, de sonoridade com a palavra cálice, né? Então, a ordem de você se calar, de você obrigar alguém a se calar, então, cálice, né? Então, essa música teria essa dupla interpretação, né? Seria: afaste de mim esse cálice, afaste de mim essa ordem, né, para que eu me cale, ok? De que forma a canção popular acima reflete o movimento de resistência política e cultural ao regime ditatorial daquele período? Então, olha só, como mensagem subliminar, há uma luta a favor da liberdade contra a repressão. Então, muitas vezes, né, os artistas colocavam mensagens nas músicas, né, contra o governo, contra a censura. Você conhece outra canção popular do período que também tenha realizado uma profunda crítica ao regime militar? Elabore uma pequena ficha apresentando o nome da composição, data e as principais críticas presentes na canção. Pessoal, no final dessa apresentação eu coloquei uma referência que tem várias dicas de várias músicas, mas eu trouxe essa aqui, dessa música chamada Acorda Amor, do Chico Buarque, escrita aí em 1974. E o trecho que eu trouxe para vocês fala o seguinte: Acorda amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição. Era dura, numa muita escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame, chame, chame lá. Né? Então aí a explicação, olha só. Chico chamou a atenção dos militares que o interrogaram para saber quem era aquele você. A letra da canção resgata o medo das pessoas de serem abordadas pelas ações dos militares e de repente sofrerem um desaparecimento misterioso, ok? Agora a próxima. Pensando com o presente. Você conhece entre seus músicos preferidos alguma canção que nos ajuda a refletir hoje sobre condições que vivemos? Selecione uma e apresente brevemente. Então, pessoal, algum dos cantores, alguns músicos que vocês ouvem aí faz alguma dessas críticas? Eu trouxe para vocês um exemplo de dois, o Djonga e o Racionais MCs, né? Então a gente vai ter muito no rap essa crítica social, a violência policial, ao racismo, né? E a gente vai ter esses elementos também no funk, né? Em vários outros ritmos musicais. Então, provavelmente alguns dos cantores que vocês ouvem fazem essas críticas aí, né? A alguns problemas sociais que a gente vive hoje. Na atividade 4, pessoal, agora é sua vez. Muitas mães e pais perderam seus filhos e filhas perseguidos pelo regime militar. Zuzu Angel, uma importante estilista brasileira, foi uma dessas mulheres. Seu filho, Stuart Angel, foi morto durante a ditadura civil-militar. Ele tinha 26 anos e cursava economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Na madrugada do dia 14 de abril de 1976, Zuzu Angel sofreu um acidente de carro ao voltar para casa. Recentemente, a justiça brasileira reconheceu que o acidente também foi provocado por agentes da ditadura militar. Que tal escrever também uma carta para algum amigo ou amiga que você não encontra desde o início do isolamento social? Escreva como tem sido esse período, sobre as coisas que você tem experimentado, aprendido e partilhado. Guarde essa carta e no retorno às aulas poderemos discutir com os colegas sobre as experiências de cada um durante esse momento. Afinal, a história se faz também com registros. Então essa atividade está pedindo para vocês aí escreverem uma carta para algum amigo de vocês contando aí as coisas que vocês estão vivendo, como que está o período aí de isolamento social. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez aí, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, as referências que eu utilizei. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!